Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles chuva para mim de todo o coração. Shabbat Shalom! Bem-vindos ao canal Teshuva. O meu nome é Van Cler. Nessa semana nós vamos fazer mais um Parashá, que é a porção da semana, né? Em hebraico é Parashá HaShavuah. Estamos na semana número 51. Em hebraico, essa porção se chama Nitzavim. Nitzavim. Se escreve desta forma em hebraico. E nós lemos da direita para a esquerda. Eu aprendi agora a usar esse pontinho aqui para ajudar a gente a comunicar melhor na tela, se você estiver assistindo. Se você estiver escutando, eu tento explicar o máximo possível para todo mundo entender, tá? Mas eu estou tentando usar os instrumentos que estão ao meu alcance e eu estou aprendendo cada vez um pouquinho mais, né? Então, Nitzavim é uma frase que quer dizer você está de pé. Interessante, você está de pé. A palavra, a raiz dessa palavra em hebraico é natzah, natzvah. É um pouquinho difícil, ainda estou aprendendo ainda a pronunciar, mas é natzvah, natzav, desculpa, natzav. Natzav, que quer dizer ficar de pé, né? A palavra, nessas lições, a gente está vendo que cada vez mais elas estão ligadas umas à outra. É legal, é muito interessante como Deus, por isso que chama porções, né? A gente vai aprendendo e ele vai ensinando coisas em cima da outra, né? Nós aprendemos 2 semanas atrás, 2 porções atrás, as instruções que a gente devia observar ao sair à guerra, Depois que a gente vence a guerra, nós aprendemos a lição de que nós devemos comportar, como devemos comportar, o que devemos fazer ao entrar na Terra Prometida, porque agora nós obtemos a vitória e vamos entrar na Terra Prometida. E nessa semana, nós vamos aprender como ficar e permanecer de pé, agora que nós já estamos na Terra Prometida, agora que a gente alcançou aquele nível de vitória, como permanecer de pé na presença de Elohim. Como a gente ficar firme e constante, sempre abundante na presença de Elohim, do Senhor do Todo-Poderoso. A palavra-chave, o versículo-chave que eu tirei desta porção, eu esqueci de informar, né? A porção dessa semana está baseada em Deuteronômio 29, versículo 9, até Deuteronômio 30, versículo 20, tá? E a palavra-chave que eu tirei para essa porção Deuteronômio 29, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: não faço essa aliança sob juramento somente com vocês que estão aqui conosco na presença de Adonai, nosso Elohim, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Está falando, né? O Deus estava falando que ele estava fazendo aquela aliança não somente com o povo de Israel que estava ali naquele momento, mas com um povo do futuro, ou seja, eu e você, maravilha, né? A aliança que ele fez ali não era só para o povo de Israel, e não era só para aquele povo que estava ali presente diante dele fisicamente naquele dia, mas para todas as gerações futuras que iam também fazer parte deste povo maravilhoso, que é Israel, né? Que é o povo de Deus. Então, estava incluindo já eu, você e as pessoas que ainda vão ser acrescentadas a esse povo no futuro. Quem sabe através desse mesmo vídeo, né? Esse vídeo é muito, como eu poderia dizer, foi uma semana que Deus falou ao meu coração de uma forma tremenda e foi emocionante para mim, porque nessa porção, Deus me conduziu a falar com vocês sobre o plano dele, de como a gente obter a salvação. Então, vai ser um vídeo muito especial para vocês que estão escutando, que ainda não servem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia. Você vai ter a oportunidade de aprender como você pode fazer parte desse povo, Os temas da porção: como permanecer de pé,
né? Como eu tirei aquela primeira palavra, o próprio título da porção fala sobre estar de pé na presença dele. Então a gente vai aprender como permanecer de pé, como ficar de pé. Vai falar sobre a aliança perpétua, a aliança que ele fez sob juramento para o povo de Israel. Essa aliança que eu acabei de ler, esse versículo-chave. E vamos falar sobre o arrependimento, Teshua. É por isso que eu estou dizendo, essa porção para mim foi muito especial, porque desde que eu comecei essa caminhada, desde que eu comecei a entender o que significa realmente arrependimento, inclusive foi o que o Senhor colocou no meu coração para dar o título deste canal, por isso que chama Estudos Teshuvah com Van Cleer. Então hoje eu finalmente vou poder falar com um pouquinho mais de clareza o que significa Teshuvah, o que realmente quer dizer arrependimento. Então vamos lá, vamos começar. Como sempre, eu pego um versículo em hebraico para mostrar a palavra, normalmente a palavra-chave ou a palavra do título, ou sobre o que eu vou falar. Então aí está Deuteronômio 29, versículo 10, diz o seguinte: hoje todos vocês estão na presença de Adonai, seu Elohim. E aí fala todos que estão ali presentes, inclusive nos próximos versículos fala as crianças, tudo mais. Então eram os chefes, os homens, os líderes, os oficiais, as mulheres, os homens, estava falando todas as pessoas que estavam ali diante dele. Mas o que eu achei interessante é que todas as versões que eu procurei, traduções, está escrito: vocês estão na presença de Adonai. E eu achei super importante acrescentar o que a palavra realmente significa, que é vocês estão de pé na presença de Adonai. Faz uma diferença tremenda essa palavrinha aqui que muitas traduções esqueceram de colocar. Por quê? Como eu acabei de falar, né? O título é Você está de pé em hebraico. Não é só na presença, vocês estão na presença. No original, muitos deles esqueceram de colocar, mas eu estou dando ênfase nesse de pé. Por quê? Porque estar de pé é estar justificado, é estar santificado, purificado, redimido na presença do Senhor. Todo mundo está na presença do Senhor, todo mundo está na presença do Eterno. O mundo inteiro está na presença dele, né? Aqui eu coloquei alguns versículos que falam sobre isso. Salmo 33, versículo 13 e 14 diz o seguinte: dos céus olha Adonai e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. E coloquei ali outros versículos como outros testemunhos, né? Outras coisas afirmando essa verdade. Na 2 Crônicas 16, 9, Salmo 102, 19 e Jó 28, 24. E eu imagino que tenha muitos e muitos outros exemplos nas Escrituras que falam essa verdade, porque ele é onipotente, onisciente, ele é eterno, não existe lugar para se esconder dele, não tem como a gente se esconder dele. Então, na verdade, todos nós estamos na presença dele, no sentido de ser, assim, observados por ele, não poder esconder dele, né? Não existe lugar que a gente pode esconder do Todo-Poderoso, né? Então, estar de pé na presença dele é uma diferença muito importante. E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso quando a gente observar o hebraico, tá? Então tá, como permanecer de pé? Primeiro, vamos aprender e definir o que é estar de pé. Você está de pé diante de Elohim, né? A palavra, como eu disse, a palavra raiz para estar de pé é natzav. Eu acho que estou pronunciando correto, mas são 3 letras em hebraico, e como eu já expliquei várias vezes, todas as letras no hebraico têm significado, têm simbolismo, e elas são também nomes, né? Palavras com nomes. Então, a primeira letra aqui, direita para esquerda, né? A gente tem que lembrar que está direita para esquerda. A primeira letra aqui é a letra Nun, que para a gente é a letra N, né? Então, a letra Nun, simbolicamente falando, no hebraico, quer dizer vida. Essa letra aqui, nós já estudamos ela algumas semanas atrás. Yatzari. Yatzari quer dizer quer dizer justo, um homem justo. Aqui tem, até simbolicamente, é um homem ajoelhado perante o Senhor com as mãos elevadas.
um homem justo, né? E a gente aprendeu isso, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, quando estava falando sobre ser justo. Então, a terceira letra é a que a gente vê com muita frequência, e não acho que não é por coincidência, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, que é a Beit, que é um símbolo de uma habitação, de uma casa, e também é o símbolo do filho, né? Porque é a segunda letra do alfabeto hebraico. O primeiro é o Pai, o segundo é o Filho, e o terceiro é o Espírito Santo. E é uma habitação por quê? Um dos títulos de Yeshua, de Jesus, quando ele veio à Terra, ou foi prometido a vir na Terra, é Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco, né? Ou seja, Deus, ele desceu do céu e habitou entre nós, como está escrito lá em João, no primeiro capítulo de João, versículo 1 e 14, né? Que no princípio era Deus e o verbo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no 14 diz que ele habitou entre nós. Então é muito significativo que a letra Beit significa habitação ou casa, mas também é o símbolo do filho, ou seja, é tudo ligado, né? Então a gente vê que a palavra permanecer de pé ou estar em pé, a palavra estar em pé é a vida justificada pelo filho. Uma vida justificada pelo Filho é uma vida que está firme e de pé na presença de Elohim. Muito lindo o hebraico. Então a gente lembra dessa lição que a gente estudou, tsari, né? Tsari é uma das 5 palavras em hebraico que se chama sofit. Sofit quer dizer no final. Então a gente vê essa palavra aqui, por exemplo, o tsari está no meio da palavra. Se ela estivesse na posição do Beit aqui, ou seja, se ela fosse a terceira e última palavra, teria que ser escrita desta forma. Então, ela tem uma forma quando ela está no meio ou no princípio de uma palavra, e ela tem uma forma final. É uma das 5 letras que tem isso. Então, a gente lembra que a gente aprendeu que para você ser justo, você tem que se humilhar na presença de Elohim e adorar a Ele. E se você fizer isso, ele te justifica. E aí ele te coloca de pé, ou seja, a posição final da palavra, da letra, é uma pessoa de pé e assim mesmo continua glorificando, louvando, adorando, agradecendo a Elohim. Então é isso que quer dizer ser justo e ser justificado, tá? Então, como eu acabei de falar, estar de pé é estar justificado na presença de Elohim. Então, naquele versículo estava falando, agora que vocês estão de pé na presença de Elohim, ou seja, vocês foram justificados, vocês estão agora justificados perante a Ele. Aí, ele falou o resto da porção, tá? Então, achei muito interessante como começou essa porção. Então, ser justificado sempre começa com humilhação, né? Agora, a Escritura nos ensina muito claro que só existe uma maneira de ser justificado, né? Vocês devem realmente procurar esse estudo do justo e justificado, e santo e santificado, para você entender a diferença, porque é uma diferença muito pequena, mas que faz uma tremenda diferença quando é aplicado, quando a gente aprende de verdade e pratica. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versículo 24. Só existe uma maneira de a gente ser justificado perante Adonai, perante Elohim, o Todo-Poderoso, o Eterno. E é através de seu Filho, Yeshua. Como eu acabei de falar, uma vida justificada pelo Filho é que se torna uma pessoa que está de pé diante de Elohim. Para isso, temos que nos humilhar e aceitar que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Só existe uma maneira de a gente ser justificado, a gente aceitar que é o jeito dele, não é da maneira que a gente quer, não é da maneira que a gente escolhe, não é todo o caminho, não é tudo isso. A Escritura é muito clara. Yeshua falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Então, a gente tem que se humilhar
e aceitar, primeiramente, que a gente está necessitado de um Salvador pelo nosso pecado, e segundo, que Ele é o caminho, e Deus já fez esse caminho, não tem outro, não existe outro. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E eu coloquei essa palavra independente aqui em cor-de-rosa, porque não é que é independente, ou seja, não quer dizer que você não tem que seguir a lei. Mas mesmo se você seguir a lei, você não é justificado pela lei, para que ninguém se vanglorie, para que não haja vanglória, ou seja, para que o homem não se glorifique a si mesmo e diz diante dos outros e diante do próprio Elohim, que eu sou justo porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou justificado porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não é assim que funciona. Nós somos justos por obedecer à lei, mas nós somos justificados pelo sacrifício de Yeshua, pelo sangue do Cordeiro. É uma diferença minúscula, mas é uma diferença. E aquele estudo, você ver o estudo que eu estou falando, eu vou colocar aqui na descrição, aí você vai entender a diferença entre um e outro, que lá eu falei com mais profundidade, né? Eu falei 1 hora sobre o assunto, então ficou bem claro. Então, vamos lá. Segundo, como nós chegamos a esta posição? Como que a gente pode estar de pé diante de Elohim? Como a gente pode ser justificado? O paralelo dessa porção em Deuteronômio e as cartas aos Romanos é constante. Como eu já falei várias vezes, né? Eu já expliquei isso muitas vezes. É quase impossível a gente entender os testemunhos dos apóstolos, incluindo Paulo, sem entender o Torá. Quando a gente entende o Torá, e ler novamente o que a gente chama de Novo Testamento, que são os testemunhos dos apóstolos no Novo, após a morte de Yeshua, falando sobre ele, sobre o que ele fez, o que ele cumpriu nas profecias. Quando a gente entende o Torá, desculpa um minuto. Quando a gente entende o Torá e a gente volta a ler, faz uma diferença tremenda. Então vamos ver lá em Romanos, né, o que muitas pessoas falam que é a fórmula para obter a salvação. Se você confessar com a sua boca que Jesus, Yeshua, é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículos 9 a 13. De que Paulo estava falando? Principalmente quando a gente está lendo no que a gente chama de Novo Testamento, né, que eu acho que é incorreto, quando a gente está lendo essas escrituras, esses testemunhos que eles estão dando sobre Yeshua. Se estiver escrito ali, como diz a Escritura, já é uma dica para você que você tem que procurar do que ele está falando, do contexto, baseado nas Escrituras. Porque na época que eles estavam escrevendo essas cartas, esses testemunhos, esses evangelhos, as próprias cartas e os próprios evangelhos não eram considerados escrituras. Quando eles estão falando das escrituras, eles estão falando do Torá, dos profetas, né, dos provérbios, dos salmos, isso que eram as escrituras. Quando eles falam sobre escrituras, eles estão falando sobre isso. Por isso que eu estou dizendo que é impossível entender o que eles estão falando sem olhar o contexto de onde eles tiraram esses argumentos e esses temas, tá? Então tá.
Vamos ler então Romanos 10, versículo 1 a 9, para entender melhor o contexto, que são os versículos que vêm antes desse que acabei de ler. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Adonai pelos israelitas é que eles sejam salvos. Eu vou parar por aí, vou dar uma pausa aqui. Ele estava pedindo para os israelitas ser salvos. Como assim? Eles já não eram salvos? Eles não seguiam a lei? Eles não obedeciam à lei? Eles não eram o povo de Deus? Por que ele quer que eles sejam salvos? A gente tem que entender que quando a gente lê o Antigo Testamento e lê o Novo também, existe sempre um paralelo entre as coisas físicas e o mundo espiritual. Existe sempre um paralelo. E tem muitas coisas que são promessas físicas e muitas coisas que são promessas espirituais. O povo de Israel recebeu promessas físicas. Eles receberam promessas sobre a terra prometida, que é um lugar físico. Receberam promessa de prosperar, que é físico. Receberam promessas de ter saúde, de ter vitórias, de vencer guerra, tudo físico. Agora, Paulo, ele entendeu isso, ele entendeu que era através de Yeshua que a gente obtém salvação no mundo espiritual. Está falando agora de coisas espirituais. Então, o desejo dele é que essas pessoas que já conhecem Elohim, que já conhecem os seus ensinamentos, as suas leis, que eles venham também reconhecer agora que eles também precisam de fazer uma nova aliança com Yeshua, com o sangue de Yeshua. São duas coisas diferentes. Isso que a gente sempre confunde. Todas as vezes que eu estou dando estudo, eu tento explicar isso, que são duas coisas diferentes, a gente mistura salvação e obediência e vitória na terra, são duas coisas diferentes, gente. Nós não somos salvos pelas obras, mas se somos salvos e obedecemos a Ele e fazemos as obras, nós prosperamos. São duas coisas diferentes, separadas. E eu quero vencer nos dois níveis. Eu sou salvo pela graça, porque eu creio em Yeshua, creio no sacrifício dele, creio que ele foi ressuscitado, eu creio tudo que diz a Escritura sobre ele, eu creio. Mas eu também quero vitória física, eu quero shalom, que ele prometeu que nos dá uma vida e vida com shalom, que quer dizer sem falta de nada. Shalom quer dizer sem falta de nada, tá? Então vamos continuar. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignoram a justiça que vem de Adonai, procurando estabelecer a sua própria. Não se submetem à justiça de Adonai, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Vamos parar aqui mais uma vez. Ali ele está falando que eles estão tentando encontrar uma maneira de chegar diante do Pai, ou seja, de chegar à eternidade da maneira deles mesmos. Como eu acabei de falar, requer humilhação. A gente tem que deixar o nosso eu de lado, o que a gente pensa, o que a gente acha, e examinar as Escrituras de verdade para entender o plano eterno de Elohim, o plano eterno do Todo-Poderoso. Olha só, ignorando a justiça que vem de Adonai e procurando estabelecer a sua própria, ou seja, estavam querendo se justificar da sua maneira. E aqui está falando, eles têm zelo, mas não são baseados no conhecimento. Não é baseado no conhecimento. A gente tem que estudar as Escrituras, entender as Escrituras, e a gente tem que ter zelo baseado no conhecimento. É uma palavra-chave. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. E aqui, mais uma vez, a lei aqui está falando do Torá, tá? Está falando das instruções do Todo-Poderoso. O homem que fizer estas coisas verá por meio delas. Tá vendo? Se você obedece à lei, você vai viver através dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá
ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra de fé, palavra da fé, que estamos proclamando. E aí diz, se você confessar com a sua boca que Yeshua é Adon, que Jesus é o Senhor, né? Aí volta para aqueles versículos que a gente leu no slide anterior, tá? Que é aquela fórmula de ser salvo, que a gente chama de fórmula de ser salvo. De que eles estão falando exatamente aqui? Vamos examinar, então. O paralelo dessa porção de Deuteronômio e a carta de Romanos é sempre constante. Se você, isso que eu estou falando, se você lê essa porção de Deuteronômio e depois você lê a carta aos Romanos novamente, você vai ver com um novo entendimento, com o conhecimento que Paulo estava falando ali. Então vamos ver o que Moisés falou em Deuteronômio. Se vocês obedecerem a Adonai, o seu Elohim, e guardarem o Torá, os seus mandamentos e decretos, que estão escritos neste livro da lei, que é o Torá. E se voltarem, que é teshuva, tá? Essa palavra voltar é teshuva. Para o Senhor, para Adonai, o seu Elohim, de todo o seu coração e toda a alma, vida ou morte, é o que lhe estou ordenando. Não, desculpa, vida ou morte. O que lhe estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim que lhes obedeçamos? Nem está no mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhes obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de você, está na sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Venha que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Ou seja, ele continua nos dando livre-arbítrio, tá? A gente tem o poder de escolher. Mas olha só o paralelo entre Romanos e Deuteronômio. Tudo ali que a gente acabou de ler em Romanos veio daqui. Paulo não está falando nada novo, não. Isso que eu estou dizendo. Ele está falando do que ele já conhece, do que ele já entende, que é o Torá, né? Então, o Torá, eu coloquei aqui a palavra, eu acrescentei aqui Yeshua, porque Yeshua é a palavra, tá? Então, da mesma forma que Paulo estava falando ali, quem que vai pegar Jesus lá no céu, ou vai levantar Jesus dentre os mortos, para a gente conseguir obter a salvação? Não, não é isso. A palavra está perto de você, está na sua boca e no seu coração, é só você confessar. Está falando a mesma coisa aqui. A palavra está bem próximo de você, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Interessante, vocês poderão obedecer-lhe. Ou seja, aqui não estava Yeshua. E aqui está dizendo que vocês poderão obedecer-lhe. Yeshua mesmo disse: as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e me seguem. Se você me ama, você obedece os meus ensinamentos. É tudo ligado, gente, é tudo paralelo, é tudo uma coisa depende da outra, e você não pode entender a segunda parte sem entender a primeira parte, tá? Vamos continuar aqui o nosso estudo, tá? Essa parte aqui não tinha que ter saído ainda não, mas tudo bem. Terceiro. Então, que confusão é essa, gente? Nós devemos guardar o Torá ou não? Mais uma vez, não é confusão, não é confusão. Nós devemos sim, são duas coisas independentes, né? Como eu acabei de explicar. O Torá, os ensinamentos, é para prosperidade, para ter uma vida com shalom, uma vida próspera, uma vida boa, uma vida agradável. E também para que você possa fazer as obras, para ter recompensas eternas. Então, é uma coisa dupla também.
Mas a fé é que nos dá a salvação. Aí que está a diferença, tá? Então, se as palavras de Moisés não são suficientes, vamos à palavra do próprio autor da Cartas aos Romanos, né? O que Paulo diz? Vamos ver o que Paulo diz. Nós devemos ou não guardar e aprender e guardar o Torá, praticar o Torá, os mandamentos, os ensinamentos. Romanos 3:31 diz o seguinte, é a mesma carta, tá, gente? Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei pela fé. Tá vendo? Ele não está dizendo ali que porque agora nós temos fé, nós acreditamos em Yeshua, que nós não temos que fazer absolutamente mais nada. Ok, para a salvação, nós não temos que fazer nada. Mas para ser próspero, para obter shalom, para ter uma vida boa e próspera e dar frutos, nós temos que continuar seguindo, aprendendo, seguindo, praticando os ensinamentos do Todo-Poderoso, gente. Não muda nada, não muda nada. Talvez mude só a ordem, né? A maioria das religiões fala você tem que obedecer e fazer certas coisas para ser salvo, mas o que a Bíblia ensina, que é o único que é o contrário, né? Porque tudo do mundo é o contrário, viu, gente? Você pode observar, tudo do mundo é o contrário. Quanto mais você aprende, e aí você aprende as coisas no mundo, é tudo o contrário. Então, a Bíblia é a única que nos ensina que você tem que primeiro ser salvo para depois obedecer. É para depois chamar, né? Obedecer, entender e praticar. As palavras do Eterno são as suas instruções, Devarim. O que a gente chama de 10 mandamentos, em hebraico, são as 10 palavras. São o Devarim, as palavras. Não é 10 mandamentos, são as palavras do Eterno, que ele mesmo pronunciou com a sua própria voz e escreveu com seu próprio dedo, o Ketuba, as instruções para Israel, sua noiva, tá? Para Israel, sua noiva, antes de se tornar sua esposa. Então, aquele contrato que ele fez com Israel para ser noiva de Israel, e aí, se a noiva aceitasse o contrato, se tornaria esposa, tá? Então, as palavras do Eterno são as suas instruções, o Devarim. Yeshua é a palavra, nós vimos isso em Romanos 1 e Romanos 1:14, né? E ele também é o Torá vivo. Salmo 119, 105, fala dele como uma palavra viva que nos guia no caminho. Lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho é Yeshua. Ele é a palavra dele é lâmpada para o nosso caminho. É como falasse assim, né? Em matemática, se você fala se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. São ligados. Você pode provar que uma coisa é equivalente à outra, tá? Yeshua diz que a nossa fé nos salva. Tem vários versículos aí que você pode ler depois, que é ele mesmo falando da sua própria boca. A sua fé te salvou, a sua fé te salvou, a sua fé te salvou. Mas ele também diz que nós devemos ir e não pecar mais. Quando ele falou com aquela mulher que cometeu adultério, onde estão seus acusadores? E ela disse, eles foram embora, porque não tinha testemunho para confirmar aquilo. Então, a lei só se cumpre quando tem testemunhos. Os acusadores foram embora. Então, Yeshua falou, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, por que Yeshua falou, vá e não peques mais? Por que ele falaria isso se fosse algo impossível? Não é algo impossível. A gente pode viver uma vida justa diante dele e santa diante dele. Então, o que quer dizer não pecar mais? Vamos definir o pecado, né? Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, o Torá. De fato, o pecado é transgressão do Torá. Transgressão do Torá. Vamos, então, definir agora o que é o pecado mesmo, de uma forma mais concreta e prática. Os meus estudos, como a palavra de Deus mesmo, o hebraico é muito concreto.
não é muito abstrato, não fala de coisas abstratas. Todas as instruções do Todo-Poderoso são práticas, coisas que você pode pôr em prática na sua vida todos os dias, tá? Então eu tento explicar da mesma forma que a intenção dele foi essa, gente. Ele não ia falar um monte de coisa abstrata e deixar a gente boiando. Ele ensina as coisas pra gente e nos ensina como praticar, se a gente realmente buscar. Então vamos definir melhor o que significa pecado, porque essa palavra ela é usada incorretamente muito, né? É transgressão da lei. Então, para a gente entender o que é pecado, primeiro a gente tem que conhecer o Torá, a gente tem que conhecer a lei. Se a gente não conhecer a lei, a gente não vai saber se está transgredindo a lei. Então, muitas pessoas chamam coisas que não são pecado de pecado e coisas que são pecado, ou eles chamam de não pecado, ou eles são ignorantes e não sabem que é pecado. Então, transgressão, isso é transgressão da lei. E se a gente viver praticando isso, a gente não está de pé diante de Elohim, voltando ao assunto, como permanecer de pé, né? Então vamos lá, pecado. Vamos lá, eu coloquei 3 maneiras aqui, porque o Torá, ele tem mandamentos, tem decretos, tem várias coisas, tem julgamentos, ordenanças, e cada uma dessas coisas tem um significado, tá? Então, primeiro, a palavra lei normalmente é traduzido como lei, é o Torá, normalmente, quase sempre, tá? Pecado é transgressão do Torá. Isso eu falei como se fosse regras da casa. Eu estava tentando achar uma ilustração que eu posso ensinar para vocês o que significa, né? Então, vamos supor que aqui é a minha casa. Eu estou na minha casa. Então, eu tenho as regras da casa que aplica para todo mundo. Se você entra na minha casa, você tem que respeitar as minhas regras, as minhas leis. Se eu tenho uma filha e ela tem que respeitar as minhas leis. Então, as regras da minha casa, tá? E se eu tivesse 10 filhos, só tem uma, né? Se eu tivesse 10 filhos, todos os 10 filhos iam ter que respeitar, obedecer e praticar os meus ensinamentos para permanecer na minha casa, tá? Então, o Torá são as regras da casa do Todo-Poderoso. Elas são eternas e revelam o caráter do eterno. São coisas que são eternas, são perpétuas, não vão mudar nunca. Se a gente quer permanecer na casa dele, ou seja, na presença dele, a gente tem que seguir esse Torá, essas leis. São os ensinamentos, né? Os ensinamentos do Todo-Poderoso. Pecado é transgressão dos estatutos e ordenanças. Qual a diferença de Torá? Porque estatuto e ordenança faz parte do Torá, né? Mas qual a diferença entre estatutos e ordenanças? São regras pessoais e específicas. Por exemplo, eu coloquei aqui ver televisão, jogar videogame. São prescritivas, é algo específico para um local específico, para alguém específico. E eu coloquei outro exemplo aqui. Por exemplo, comer fruta não é pecado. Se eu for ali na minha cozinha e pegar uma banana e comer uma banana, eu não estou pecando. Mas no Jardim do Éden, era uma lei prescritiva que Deus falou para Adão e Eva não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o fato deles ter comido daquela fruta, daquela árvore, é pecado. Aí eles pecaram. Eles podiam ter comido o fruto de qualquer outra árvore, mas eles escolheram o fruto que Deus falou que não podia comer. E o exemplo que eu dei ali de videogame, por exemplo, é um exemplo meu, específico para mim. Eu era viciado em videogame, eu gastava horas e horas e horas jogando videogame e estava tirando o meu tempo com o pai, estava tirando o meu tempo de ser responsável no meu lar e com as coisas que eu tinha que fazer. E fora isso, eu me alterava, ou seja, não tinha nada bom naquilo para mim, tá, gente? Para mim. E um dia o Espírito Santo falou comigo, não joga mais videogame, eu não quero você jogando mais videogame. E era algo que eu gostava muito de fazer. Me deixava alterado, com raiva às vezes. Todo mundo que joga videogame sabe, né? Às vezes irrita quando você perde e deixa você nervoso.
E mesmo se não deixa, eu aprendi que é uma perda de tempo, especialmente se você faz isso por muito tempo, tá? Mas eu nunca vou chegar nesse canal e falar com você que jogar videogame é pecado. Nunca. Porque não é pecado, não tem nada nas instruções de Elohim, não tem nada nas instruções dele que diz que a gente não deve jogar videogame. Então, aquilo é uma lei, é uma ordenança que Deus deu para mim. Então, se agora eu voltar a jogar videogame, eu estou pecando, porque eu estou indo contra algo que Deus falou comigo especificamente, entendeu? Bom, acho que fica mais claro. E você, eu imagino que você deve ter certas coisas que você sentiu do Espírito Santo, dele, que você não deve fazer certas coisas. Então, o que eu sempre falo disso é o seguinte: se Deus falou para você não fazer certa coisa, obedeça, mas não saia pregando para outras pessoas o que ele exigiu de você, tá? Isso é algo isso é algo que às vezes até, de certa forma, me irrita um pouquinho. Gente falando que ver televisão é pecado, jogar videogame é pecado, comer isso é pecado, beber isso é pecado. Se não está nas escrituras, se não é uma instrução, uma regra do Torá, um ensinamento da casa, não é pecado, a não ser que ele te dê uma ordenança específica. Esse é o meu ponto, tá? Então, a gente tem que saber discernir isso. E pecado é transgressão de mandamento. Mandamentos é regra para a comunidade. A diferença entre ensinamento e mandamento, a própria palavra já explica. O ensinamento é algo que eu explico para você. Eu falo para você, você não deve fazer isso, por isso, isso e isso. E se você fazer isso, vai acontecer isso. Se você não fazer, vai acontecer isso. É um ensinamento. Agora, mandamento é algo que eu falo para você, não faça isso. E não te explico nada. Você tem que simplesmente obedecer. Isso é a diferença entre o ensinamento e o mandamento, tá? E um dos exemplos que eu posso dar para você são as festas de Adonai, as festas que ele ordena a gente a praticar e obedecer. O Shabat, guardar o Shabat, ele ordena a gente a guardar o Shabat, mas ele não explica o porquê, ele não explica, não tem explicação, ele simplesmente fala, guarda o Shabat. Ele ordena a gente dar dízimo, ele não explica. Até que o dízimo ainda dá explicação um pouquinho, mas que tem os benefícios, né? Tudo tem os benefícios, mas ele não explica o porquê do dar o dízimo, ele não explica porquê a gente abençoar os órfãos, as viúvas, ele não explica porquê, ele só manda, entendeu? Ele manda a gente fazer isso. Coisas sobre colheitas, que a gente não deve misturar nas coisas quando a gente... Isso é tudo mandamento, não é explicado. Você tem que simplesmente obedecer. Por que certos alimentos você pode comer e você não pode comer? Esses são mandamentos. A gente nunca... Ou seja, eu, pelo menos agora no nível que eu cheguei, na minha caminhada de Techuvá, eu já cheguei à conclusão que se está na palavra, se ele está mandando, mesmo que eu não entenda, eu quero obedecer, porque eu já provei os benefícios daquilo. Quando você obedece essas coisas, mesmo sem entender o porquê, você vai ver benefícios na sua vida, você vai ver frutos na sua vida, aí você vai querer mais, mesmo sem entender. Entendeu? Aí essas são as diferenças. Então, mas se você não fazer essas coisas que ele mandou, também é considerado pecado. Então, essa é uma definição mais prática e mais esclarecida sobre o pecado. Claro que é um tema que a gente pode fazer um estudo sem limite, né? A gente pode falar sobre qualquer assunto de Deus sem limite, mas isso é uma forma abreviada para a gente começar, e espero que tenha sido algo que esclareceu para você a diferença do que é pecado e não, porque é muito importante a gente entender isso. Como é que a gente vai não pecar se a gente não sabe o que é pecado, né? Não dá, vamos continuar. Voltando para o justo. Agora que a gente aprendeu o que é estar de pé, vamos voltar para o tema original, como que a gente permanece de pé. Agora que a gente já entendeu o que é estar de pé,
como que a gente permanece de pé. Estudar o Torá, as palavras do Eterno, eu percebi algo constante. Está sempre falando de arrependimento, teshuva, arrependimento. É um tema que está nas escrituras do princípio ao fim, né? Porque, igual eu acabei de falar, teshuva não quer dizer arrependimento, quer dizer voltar. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso mais adiante. É até o nome do meu canal, né? Como eu falei. Quando eu comecei esse canal e essa caminhada, o Espírito Santo me deu o nome do canal, Teshuva. Tá? E na época eu nem entendia o que significava Teshuva, nem sabia ainda o que significava Teshuva, mas ele mandou fazer o canal com este nome, e aí agora que já vai fazer quase um ano que eu estou ensinando Torá, é que agora que está começando a entender melhor o que significa Teshuva. É interessante isso. O segredo para permanecer de pé é engraçado, né? Que o segredo para permanecer de pé é permanecer de joelhos. É uma contradição, parece. Sempre ficar humilde perante o Eterno, sempre lembrar que nós não podemos fazer nada sem Ele, que precisamos da sua graça, do seu perdão, do seu amor. Ele é a fonte da vida. E, mais importante de tudo, nós precisamos do seu Torá, nós precisamos das suas instruções e também do Ruach HaKodesh, do seu Espírito Santo. É muito importante para a gente permanecer de fé. São as duas coisas mais importantes, né? O Torá e o Espírito. É sempre um equilíbrio. Como eu acabei de falar, são as coisas físicas e as coisas espirituais. Equilíbrio. Se você começar a entender e ver isso, quando você ler as escrituras, você vai sempre ver o equilíbrio, né? Yeshua falou que o Torá e Yeshua praticamente são intercambiáveis, ou seja, como eu expliquei antes, né? Eles são equivalentes. Quando está falando de Torá, quando está falando da verdade, quando está falando do caminho, e é tudo, Yeshua é todas essas coisas. E o Espírito é que nos guia em toda a verdade. Ele nos guia, ele nos aponta para Yeshua, para o Torá. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tem que ter os dois. Se você tem só Espírito, aquela pessoa super espiritual, que está sempre orando, jejuando, mas não tem nenhum conhecimento do Torá, não tem nenhum conhecimento da palavra, não segue as instruções dele, você está sendo espiritual em vão. Se você é aquele que é super ligado no Torá, super ligado na palavra, obedece todos os mandamentos, faz tudo certinho, mas você não tem o lado espiritual, é a mesma coisa. São os dois, você precisa dos dois. Precisa dos dois. Não se orgulhe em sua posição. Sempre fique humilde, sabendo que é pela a graça que você está onde está. É só pela graça dele que você está onde está. Independente de onde você está. Se Deus te elevou, como ele fez José, e o colocou na segunda posição mais alta do mundo na época, né? Que é a segunda posição no Egito na época. Eu acho que é interessante isso. E, José é um tipo de Jesus. E ele foi elevado à segunda posição. Mais uma vez, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele foi elevado à segunda posição do Egito e aí ele serviu, ele fez o que tinha que fazer para ajudar a livrar o povo da fome. Ou seja, ele fez aquilo que Faraó precisava que ele fizesse, mas também foi para salvar o mundo inteiro na época. É muito interessante os paralelos. Então vamos lá. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Algumas versões diz, né? Aquele que pensa estar de pé. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, nunca chega num ponto que você se sente auto-justificado. Nunca se senta, agora eu já faço tudo certinho, eu obedeço, eu jejuo, eu oro, eu faço tudo certinho. Ou seja, você começa a ter aquele orgulho, começa a pensar que você não precisa mais de Elohim, você não precisa mais dele. E aí, cuide-se para que não caia.
Interessante que foi... a palavra diz que a queda, o orgulho... Como é que se diz? A queda vem após o orgulho. Então, o orgulho vem Não. A queda... Como é que fala? O orgulho precede a queda. Não lembro o versículo agora. Eu estou lembrando em inglês, desculpa. E outra coisa interessante é que o que aconteceu com o nosso inimigo, Hassatan, né? Hassatan, Satanás, ele foi derrubado do céu porque ele se orgulhou. Ele olhou e falou: eu vou ser como o Altíssimo, vou me elevar acima do Altíssimo. O que aconteceu depois do orgulho? Ao contrário, em vez dele se elevar acima do Altíssimo, ele foi derrubado. Ele foi tirado do céu, expulsado do céu, né? E teve a queda. O segredo é amá-lo de todo o coração, toda a força, toda a alma, aprendendo mais e mais dos seus ensinamentos e praticando os mesmos, né? Shema, mais uma vez, Shema é escutar, entender e praticar. Shema, né? Escutar, entender e praticar. Esse é o segredo. Mas quando a gente pecar, e eu coloquei quando aqui em letras maiúsculas, porque não é se a gente pecar, é quando a gente pecar, né? Porque é impossível a gente ser perfeito fora dele, tá? Então a gente tem que fazer teshuva. Quando a gente diz o caminho aqui, se você desviar um pouquinho, volta. Se você desviar um pouquinho, volta. Se você errar, mesmo se for muito, volta. Volta, teshuva, volta. Yeshua mesmo diz: a tua fé te salvou, vá e não peques mais, né? Então, se você pecar, tenha fé, volta para o caminho, mas aí continua caminhando e não peques mais. Mesmo que seja impossível para o homem não pecar, a gente tem que praticar, guardar, praticar. Vai chegar um dia que nós vamos estar com ele, que a gente não vai pecar mais. Mas enquanto a gente está aqui, a gente está aprendendo, a gente está praticando e caminhando na sua direção, tá? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o justo, tá? Ele é o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus ensinamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece, se alguém chamar a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Elohim está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Tá? Muito interessante. Então ele falou: eu escrevo essas coisas, é muito interessante a forma carinhosa, né? Filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Então ele está ali falando: não peque, não peque. Mas se você pecar, se você cair, se você se desviar do caminho por um instante, volta para o caminho. Não permaneça fora, não permaneça no pecado, não pratique o pecado. A gente erra e volta, erra e volta, erra e volta. A gente está sempre se corrigindo para permanecer no caminho, tá? Vamos falar agora sobre a aliança perpétua sob julgamento, né? Como que a gente pode, então, ter segurança na nossa salvação? Sabendo que a gente erra, sabendo que a gente sai do caminho, sabendo que a gente peca, como é que a gente pode estar seguro em nossa salvação? Então, a gente acabou de aprender, né? A salvação, a justificação, vem em crer em Yeshua, em crer no seu sangue que fez propiciação por nós e confessar com a nossa boca e o nosso coração que ele é Adonai, que ele é o Senhor. E aí permanecer andando e caminhando, obedecendo a ele e andar como ele andou. Isso é a salvação eterna. E como que a gente pode ter segurança nessa salvação? Se a gente fazer essa aliança com ele, como que a gente vai saber que a gente vai conseguir chegar lá na promessa, né? Nós aprendemos semana passada que a aliança que Elohim fez com o pai da fé, Abraão, em Siquém.
Shechem, né? Nós aprendemos lá que foi ali que Abraão partiu os animais e o Todo-Poderoso andou entre os animais. Quando era a vez de Abraão fazer a sua parte da aliança, Elohim pôs ele num sono profundo e ele fez as duas partes. Por isso que é sob juramento, né? Não dependia mais de Abraão para cumprir a aliança. Dependia só do pai, só dele. Porque ele fez as duas partes da aliança. Ele fez o contrato, mas ele assinou os dois lados do contrato, tá? Foi uma aliança sob juramento que o próprio Eterno fez sob pena de morte e prometeu cumprir em Gênesis 12. Se você quiser ler sobre essa aliança, lê lá em Gênesis 12 depois. É uma aliança sobre a terra prometida, entregar a terra prometida aos descendentes. Como eu acabei de dizer, é uma aliança de prosperidade, era uma aliança de dar a ele riquezas, dar a ele prosperidade, dar a ele saúde, sucesso, vitória e entregar a ele uma terra onde mana leite e mel. Essa foi a aliança que ele fez com o povo de Israel, que são os descendentes do pai Abraão, que é o pai da fé. Agora que a promessa se cumpriu em Deuteronômio, nós estamos agora quando cumpriu a promessa, tá? Adonai fez outra aliança com o povo sob juramento, ou seja, ele fez a mesma coisa que ele fez com Abraão, ele está fazendo agora com todo o povo. Essa aliança é espiritual, está falando agora de salvação. Eles já estão na terra prometida, já chegaram no local da prosperidade, tá? No local físico. Certo? Então, é aquele Deuteronômio 29, versículo 12 a 15. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com Adonai, o seu Elohim. Aliança que ele está fazendo com você hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo. Olha que interessante, gente. Então, a aliança que ele estava fazendo ali era sob juramento, ou seja, ele vai cumprir as duas partes. É promessa, tá? Não é só uma aliança, mas é uma promessa. E vai confirmá-los como seu povo. Ou seja, que coisa estranha. O Israel já não era o povo de Deus? Para que tem que fazer outra aliança? Para confirmá-los como povo, né? Para que ele seja o seu Elohim, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço esta aliança sob juramento somente com vocês que estão aqui conosco na presença de Adonai, nosso Elohim, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Foi o versículo chave, tá? Ali agora ele está fazendo uma nova aliança para confirmar Israel como seu povo, ou seja, eles vão ser seu povo eternamente e ele vai ser o seu Elohim eternamente. Não é mais sobre a terra, tá? Tá falando ali agora, é uma aliança que vai fazer eles se tornarem o povo de Deus perpetuamente e ele vai ser o Elohim deles perpetuamente, tá? Essa é a aliança. E ali é aquela parte que eu li no começo, né? Ele estava fazendo aliança não somente com aquele povo que estava ali presente naquele momento, com Moisés, não, ele estava fazendo essa aliança comigo e com você. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo, ele é lindo, é maravilhoso. O que significa, gente? Uma aliança sob juramento, né? Aliança sob juramento. Nós não podemos quebrar essa aliança sob juramento, né? Quando ele fez aquela aliança com Abraão e ele assinou os dois lados, não tinha nada que Abraão podia fazer. A gente lê na vida dele, ele errou, ele pecou, ele fez muitas coisas erradas, ele mentiu, fez muitas coisas erradas, mas não tinha nada que ele podia fazer para anular a promessa e a aliança que Elohim fez, porque Elohim assinou os dois lados, ou seja, ele vai cumprir aquilo independente do que Abraão fazer. E aqui está acontecendo a mesma coisa para a gente. Se a gente entrar nessa aliança com Elohim, ele está assinando os dois lados, vai se cumprir independente do que a gente fazer, não depende da gente. Não existe nada, aleluia, não existe nada que pode nos separar da promessa que ele fez, nada nos separa.
Romanos 8 trata desse assunto, concluindo com palavras triunfantes. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, na altura, nem na profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Elohim que está em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, nosso Adonai. Nada, gente, não é nem a vida, nem a morte, nada, nem o futuro, nada, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar dele se a gente entrar nessa aliança com ele. Aleluia! Aleluia! É tão fácil, gente, é tão fácil, a gente complica tudo. Se você está sentindo no seu coração um desejo de confessar ele agora e dizer a ele, eu quero essa aliança, eu quero fazer essa aliança contigo. É só isso, gente. Por isso que eu estou falando. O que a gente aprendeu ali? Está fácil, está na sua boca. A palavra da salvação está na sua boca, no seu coração. Você está sentindo no seu coração. E o Espírito Santo está te confirmando das coisas que eu estou te dizendo, ensinando. É só você confessar com a sua boca. É só você falar com ele. Senhor, eu preciso de ti. Pai, eu preciso de ti. Eu acredito no caminho que você fez para me alcançar o teu reino, para me entrar no teu reino e ser teu povo. Eu acredito que Yeshua morreu, que ele veio, morreu, e o seu sangue é propiciação pelos meus pecados. Eu acredito que ele ressuscitou. É só isso. Se a gente confessar, a gente está entrando nessa aliança. E aí ele vai nos transformar de dentro para fora. Aí sim nós podemos obedecer o Torá, entender o Torá. Até então, enquanto você não entrar nessa aliança, nem as escrituras faz sentido. Se está fazendo sentido para você agora, é porque o Espírito Santo está te convencendo. Mas depois que você recebe ele habita dentro de você, aí ele te revela a verdade, ele te mostra outras coisas que você deve aprender e seguir, tá? Vamos ver o que diz em contexto esse capítulo, né? Eu falei, sempre o contexto é baseado nas escrituras. E eu, como eu expliquei agora, as escrituras, naquela época, eles estavam falando do Torá, do que a gente chama de Antigo Testamento. Então tá lá. Por exemplo, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito. Toda vez que você vê isso aqui, como está escrito, ou como diz as Escrituras, pode procurar o contexto no Antigo Testamento, no Torá. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. O que está escrito? Onde que está escrito isso? Se você procurar, você vai ver que isso está escrito no Salmo 44, tá? Se a gente ler o Salmo 44 no contexto, está falando da mesma coisa, fala sobre o povo, como o povo conquista, e sobre o povo e da conquista da terra prometida, ou seja, está falando do mesmo assunto do Torá, está falando do Torá, tá? Olha como é que começa o Salmo 44. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos o Devarim, aí são o que a gente chama de 10 mandamentos, que eu falei que são os 10 pronunciamentos, com os nossos próprios ouvidos ouvimos, nós ouvimos o Devarim, o Ketuba. Ó Elohim, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizados no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Elohim. Tu decretas vitórias para Jacó. Então, quando a gente lê Salmos 44, a gente vê que
está falando das mesmas coisas, está falando desta época, do que aconteceu nesta época. E eu coloquei ali, por último, em letras maiores, e até coloquei assim uma ênfase: vitórias para Jacó. Eu sempre fiquei interessado em entender por que às vezes as escrituras falam Jacó e às vezes fala Israel e às vezes fala os dois. É interessante demais. Se você às vezes tem um versículo que fala de Jacó e de Israel, tá falando da mesma coisa, viu, gente? Tá falando da mesma coisa. É o mesmo personagem, a mesma pessoa. A diferença é essa: Jacó foi antes de ser transformado pelo Todo-Poderoso. Porque quando ele foi transformado, ou seja, quando ele entregou a sua vida a Elohim de verdade, ele se tornou Israel. Mais uma vez, é o lado físico, o lado espiritual. Se você lê nas escrituras a história de Jacó, você fica até um pouco, como se diz, ai, a palavra fugiu. Você fica até um pouco chateado, não sei, você fica assim, sem entender, porque Jacó fez tanta coisa errada, ele enganou tantas pessoas, mas sempre Elohim ajudou a ele prosperar, sempre Elohim o livrou. Você fica se sentindo assim, até como se fosse uma injustiça às vezes, né? Poxa, ele fez tudo aquilo, ele enganou o irmão e ganhou, ele fez isso, entendeu? Enganou o tio, e você se sente até um pouco assim, que parecendo que é uma injustiça. Mas é isso que eu estou dizendo. Ele tinha a promessa física, ele tinha a promessa da prosperidade de Elohim, ele tinha a promessa que foi feita para Abraão, Isaac e Jacó. Aí depois que ele teve aquele encontro pessoal com o Todo-Poderoso e ele lutou com o anjo do Senhor, que é uma figura de Yeshua antes de nascer, e aí Yeshua tocou na coxa dele, ele mudou a forma de andar, de caminhar, e mudou o nome dele para Israel. Aí, ali que ele teve a salvação, o lado, ou seja, ele tinha o lado físico antes e agora ele tem o lado espiritual, tá? Isso que eu estou falando, até em cada personagem a gente pode ver essas coisas. E eu achei interessante aqui que ele deu vitórias para Jacó. Ou seja, não dependia do homem, isso que eu estou dizendo, não depende do homem, do que o homem faz. Se a promessa foi feita para você, você vai receber essa promessa independente do que você fazer. Independente do que você fazer. Não depende de você. Jacó era a figura desse mesmo homem na sua fraqueza, com seus defeitos, fazendo tudo errado, né? E depois Israel é a figura desse mesmo homem justo, andando nos caminhos de Adonai, andando nos caminhos do Eterno. E ele arrumou a sua vida e começou a viver uma vida justa. E o seu nome mudou para Israel. Então é a figura dos dois lados, tá? Mais uma vez. A única coisa que impede você de receber ou permanecer na promessa, nessa aliança, é o orgulho. É o orgulho. Como a gente acabou de ler, né? Não sei se eu li esse versículo, mas vamos lá. Meus filhinhos, é isso mesmo. Escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Interessante, né? Yeshua, o que ele fez na cruz é a propiciação pelo pecado do mundo inteiro. Ou seja, essa aliança é com o mundo inteiro. É com todo o mundo na face da terra que existiu antes, já morreu, que existe hoje e que vai existir no futuro. O sangue de Yeshua cobriu todo o pecado do mundo inteiro. Se o sacrifício de Yeshua, nosso Messias, é suficiente para cobrir o pecado do mundo inteiro, por que o mundo inteiro não é salvo? O que impede o mundo inteiro de ser salvo? É o orgulho, gente. É o orgulho. Porque eles não querem aceitar o caminho que
Elohim, o Todo-Poderoso, o Eterno, fez para chegar a ele. Ou seja, o caminho já existe. O caminho, a apropriação, o perdão do pecado já existe. Você tem que aceitar. Se você não aceita, não aplica a você. Se você não entra nessa aliança, não aplica a você. Tá lá, é suficiente, mas você tem que acessar. Já dei uma ilustração disso. É como se eu fosse uma pessoa que tinha todo o dinheiro do mundo inteiro, tá? Eu sou uma pessoa, não vou falar bilionário mais não, porque já está muito comum ter bilionário. Eu sou uma pessoa trilionária. Eu tenho tanto dinheiro que dá para mim ajudar o mundo inteiro. Aí eu falo assim, quando eu morrer, eu vou deixar esse dinheiro numa conta bancária e quem quiser acessar esse dinheiro é só usar este caminho aqui, esse código, acessar a minha conta e tirar o que ele precisa. E o dinheiro que eu tenho ali é suficiente para todo mundo. Mas se a pessoa não acreditar no que eu falei e não usar o código e não acessar aquela conta, o dinheiro vai ficar parado lá. As pessoas que acreditarem nisso e acessar a conta vão tirar o dinheiro que precisa. E os demais vão falar, isso é mentira, eu não acredito nisso, não vão nem querer investigar. E o dinheiro vai ficar parado lá. Eles têm acesso ao dinheiro, mas não acessaram o dinheiro porque não acreditaram. Entendeu? É mais ou menos por aí. A promessa, uma aliança depende de duas pessoas, mas uma promessa só depende daquele que prometeu. Já expliquei isso. A promessa da salvação só depende de Elohim. Ele fez essa promessa, essa aliança sob juramento. Ele já cumpriu os dois lados, né? Ele assinou dos dois lados. E ele já fez tudo que tinha que fazer para essa aliança se tornar uma realidade. Já é uma realidade. Agora, nós temos que entrar em uma aliança com ele para acessar essa realidade, entendeu? Se você rejeitar essa aliança, se você rejeitar essa aliança antes ou até mesmo depois que você entrar nela, é a única maneira, a única coisa que pode te separar do amor de Deus, né? Então, a gente aí responde a pergunta em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? Só nós que podemos fazer isso, porque nós temos livre-arbítrio. Ele não vai forçar a gente, ele não vai raptar a gente e forçar ninguém a ir habitar e viver com ele. Ele não força ninguém, tá? Ele fez o caminho, ele fez tudo que tinha que fazer, ele assinou dos dois lados e cumpriu a sua parte. Agora cabe a você aceitar, você tem que se humilhar e aceitar o que ele já fez, tá? Olha só, mesmo depois que você entrar, né? Se você entrar nessa aliança e não fazer a sua parte, igual eu acabei de falar, aliança é algo que você entra e tem duas partes, né? Quando você casa com a sua esposa ou o marido, vocês entram em uma aliança de casamento. Aí vocês prometem um ao outro a ser fiel, a estar ao lado daquela pessoa independente do que acontecer, né, até a morte os separar. Então, isso é uma aliança. Se um dos dois quebrar a aliança se desfaz. E nenhum dos dois é obrigado a ficar naquela aliança. Você pode divorciar, você pode se separar. Você não deve, mas pode. Então, não tem obrigação de você permanecer numa aliança. Só porque você casou, você não é obrigado a ficar casado para sempre, né? Então, é uma ilustração, um exemplo, tá? Não estou falando sobre casamento, estou falando uma ilustração para você entender. Então, ali está. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Elohim, do Todo-Poderoso. Hebreus 10, versículos 26 e 27. Então, se a gente assinar o nosso nome nessa aliança e depois ignorar a aliança e fazer o que quiser e permanecer no pecado, viver no pecado, deliberadamente, depois de receber essa verdade, aí já não resta mais sacrifício que possa cobrir o seu pecado, porque este é o único caminho. Volta para a mesma coisa. Este é o único caminho. Esse sacrifício é o único caminho.
Se você rejeita ele, mesmo depois que você entrou nele, não tem outro caminho, tá? No entanto, o caminho de volta a ele é sempre teshuva. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, versículo 17. Essas são as palavras do rei Davi. Isso foi após dele ter cometido terríveis pecados. Ele cometeu adultério, homicídio para cobrir o pecado do adultério, e depois ele ficou encobrindo o seu pecado, ou seja, ele não confessou. E aí, quando o profeta chegou diante dele e revelou o pecado dele na frente de todo mundo, ele se arrependeu. Ele fez teshuva. E teve as consequências do pecado no mundo físico, mas o Eterno recebeu o arrependimento de Davi. Ou seja, o lado espiritual, ele permaneceu com Deus. Ele falou, não tira de mim o teu Espírito Santo, não tira de mim o teu Espírito. Né? Então, Adonai, ele perdoou Davi, e Davi não perdeu a sua salvação. Ele teve muitas consequências físicas, igual eu tô falando, são dois lados, viu, gente? Teve muitas consequências físicas. Você vê uma diferença, a vida de Davi antes de cometer esse erro só estava sendo elevado, e depois disso, se você ler a história dele, foi declinando. Então, é muito sério, o pecado tem consequências, e são, às vezes, o pecado pode ser perdoado, mas as consequências não, tá? Mas o meu ponto é o seguinte: a sua salvação está segura, contanto que você faz o teshuva. E aí eu vou terminar agora falando sobre o teshuva, tá? Falando sobre arrependimento. Teshuva é normalmente traduzido como arrependimento, mas na verdade quer dizer voltar. E vem da palavra raiz shuv, que quer dizer voltar também. Então a palavra raiz é shuv, teshuva é dar uma meia volta, uma viravolta. Né? Inclusive, quando a gente estuda o arrependimento, que realmente o que quer dizer é você mudar de direção. Se você está indo nesse caminho do pecado, do erro, quando você faz teshuva, você dá uma meia volta e vai na direção do Todo-Poderoso. Porque o pecado nos leva para longe dele, e quando a gente se arrepende, a gente está voltando para perto dele. Então, são dois caminhos opostos, tá? Dois caminhos opostos. Então, vamos ver o que o hebraico diz e nos ensina sobre a palavra teshuva, sobre a palavra voltar, né? Então, aqui está em hebraico a palavra teshuva. A gente vê aqui no meio a palavra raiz shuv, que quer dizer voltar, tá? Então, vamos olhar primeiro o pictográfico, que é o hebraico original, né? Porque as letras que a gente vê aqui hoje são o hebraico contemporâneo, tá? O hebraico que existe hoje. No original era pictográfico, era mais parecido com a língua egípcia antiga, também da antiguidade. Então, cada um dessas letras que a gente tem no hebraico contemporâneo tem um símbolo ou uma letra equivalente no hebraico original. E essas letras, essas figuras, nos dão lições preciosas sobre cada palavra e o que ela realmente significa no original. E vamos lá. Primeira desse aqui, depois eu vou fazer a parte da gemática também. Isso saiu fora da ordem aqui. Mas então, vamos começar com a palavra raiz. A última letra aqui, né, que a gente vai da direita para a esquerda, mas essa letra aqui, o significado dela, nós já aprendemos várias vezes. É a segunda letra do alfabeto, é uma figura de uma casa. Se você olhasse uma casa naquela época por cima, né, aqui seria a entrada, né, da casa, você olhando por cima, tá? Então, a pessoa que está na porta, entra na casa, e aqui tem um quarto separado. Então, é a figura de uma casa. Foi daqui que tiraram essa figura de uma casa, tá? E a segunda letra do alfabeto, que nós já aprendemos que quer dizer o filho. Uma habitação, né? Habitação, quando Deus veio habitar entre nós. Aqui é o Vav, que é a sexta letra do alfabeto hebraico.
o símbolo dela é um prego para fazer barraca, para armar barraca. Tá? Quando você arma uma barraca, você coloca aqueles pinos no chão, um prego, e é um símbolo também que quer dizer juntar duas coisas. Juntar duas coisas. Você pega dois pontos e junta para uma coisa, né? Então, quando você, inclusive em hebraico a letra vav é usada como se fosse i, né? Se você falar você e eu, você fala você é atá e eu é ani, né? Então você fala atá ve ani, ve é o vav, tá? Então você fala atá, você, ve e ani, eu, atá ve ani. Então é uma coisa usada também como i, uma coisa e outra. O shin, que é esse que parece um W, o símbolo original são dentes. Isso aqui são dentes, tá? Como se fosse dois dentes. Dois dentes, até de coelho, que tem aqueles dois dentões assim. E quer dizer consumir, ou seja, comer, né? Roer, consumir. E outra coisa também, simbolicamente falando, é um fogo consumidor. É um fogo que consome. Então, a gente, olhando esses pictográficos, aqui está falando sobre o filho, habitação, o filho, e consumir. Então, shuv, nós voltamos para o sacrifício. O sacrifício é consumido com fogo consumidor. Então, aqui está falando o filho e o fogo consumidor é o sacrifício. Então, voltar aqui também quer dizer não tem como voltar para um local, por exemplo. Em inglês tem um ditado que a gente fala assim, se você não pode voltar, você queimou a ponte. Né? Em inglês fala burn bridges. Então, quando você quer sair de um local e não quer voltar mais para aquele local, você queima aquela ponte, você burn the bridge. Então, aqui também está falando aqui, para não poder voltar mais naquele local, você pode queimar aquele local. Então, também é ligado à palavra voltar, né? Estou falando como essas palavras, de onde vieram os significados com o pictográfico. Mas essas palavras, como eu disse, em hebraico a gente lê da direita para a esquerda. Então, agora que a gente sabe mais ou menos o que significa isso, vamos acrescentar as outras duas letras no pictográfico. O Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, é um símbolo da cruz, símbolo de aliança, símbolo de contrato. Então, mais uma vez, é um contrato ou uma cruz, né? Como eu falei, nos contratos eles assinavam e a outra pessoa vinha e assinava fazendo uma cruz no contrato. Quando eles faziam isso, aquele contrato agora era válido. Então, se é um contrato entre eu e a minha esposa, vamos dar um exemplo, eu assinaria aqui e ela assinaria aqui, e aí virava um contrato que agora é um contrato válido, né, entre essas duas pessoas, essas duas entidades, tá? E a última letra é o rei, que é a quinta letra do alfabeto, e é um homem com as duas mãos assim, eu já tinha falado sobre isso. O pictográfico é um homem com as mãos assim, ou seja, ele está contemplando ou revelando algo. Ou ele está falando para você, hey, para você prestar atenção, porque eu vou revelar algo, ou ele está contemplando algo, falando, uau, olha aquilo, que maravilha. Então, é isso simbolicamente o que quer dizer. Então, vamos agora, que a gente sabe as letras, vamos ver o que a palavra teshuva fala no pictográfico, tá? Então, contemple o filho sendo consumidos por pregos, sendo consumido na cruz, pregado na cruz. Contemple o filho pregado na cruz. Então, voltar, teshuva, é ligado a gente contemplar o filho sendo pregado e consumido na cruz, no contrato. Ele foi consumido pelo contrato. Então, para a gente voltar para ele, para Deus, para o Pai, nós temos que contemplar o Filho pregado e sendo consumido na cruz. É muito lindo, gente, é muito lindo. Então, é na cruz que foi consumido e pregado o Filho. Então,
A gente tem que contemplar isso. E é revelado também, foi revelado que a gente volta para ele quando a gente entende que é na cruz que foi consumido e pregado o Filho. Então é isso. Agora olha só o gemátria, né? Mais uma coisa. Todas as letras têm valor numérico no hebraico e quando a gente está aprendendo gemátria, a gente pode somar os valores de todas as letras e aí naquele valor numérico a gente pode fazer ligações com outras palavras que têm o mesmo valor. É tipo uma concordância no hebraico e aprender mais profundamente o que significa a palavra original ou qual é a ligação entre as duas palavras. Mas também existe o que a gente chama de gemátria raiz. A gemátria raiz, você vai somando os valores até chegar a um dígito. Quando você chega em um dígito, aquele dígito vai te falar algo também sobre a palavra. Então aqui a gente aprendeu como a gente pode voltar. Como que a gente pode voltar para Deus? É através de contemplar o Filho pregado e sendo consumido na cruz, que a gente pode voltar para Deus. Agora, como que a gente voltar para onde? O que ensina voltar para onde, né? Na gemátria ensina voltar para onde? Então, na gemátria, essa é a quinta letra do alfabeto, como eu disse, essa é a segunda letra do alfabeto, o Vav é a sexta letra, o Shin é a letra número 21, mas tem um valor numérico de 300, tá? E o Tav é a última letra do alfabeto, que é a número 22, e tem um valor numérico de 400. Então, a gente soma todos os valores numéricos dessas letras, chegamos no valor numérico de 713. Eu poderia pegar esse número aqui e ver outras palavras que têm o mesmo valor numérico para ver a ligação, mas eu quis fazer somente a ligação do valor na gemátria raiz, porque o estudo hoje está ficando um pouco longo, então esse é o último slide, tá, gente? Então, se a gente soma agora esses três números para chegar num só dígito, então a gente pega o número 7, o número 1 e o 3 e chega no valor de 11, tá? 7 mais 1 é 8, mais 3 é 11. Continua não estando no valor no raiz, porque ainda tem dois dígitos. A gente quer chegar em um dígito, tá? Então, para chegar em um dígito, a gente soma 1 mais 1, que é o 11. 1 mais 1 é igual a 2. Então, aqui, mais uma vez, nos mostra que o Teshuva é ligado ao Filho, é ligado à segunda letra, ao número 2, que é ligado ao Filho. Então, a gente Teshuva através do Filho, a gente Teshuva ao Pai, a gente volta para o Pai através do Filho. Então, das duas maneiras, a palavra Teshuva em hebraico nos aponta ao Messias, nos aponta a Yeshua, tá? É lindo demais. E assim, dá para fazer um estudo só dessa palavra de horas e horas, talvez do que eu sei até hoje. Dá para fazer um estudo de 3 ou 4 horas sobre Teshuva. Mas eu queria destacar essas duas coisas para você que está começando agora nessa caminhada, para você entender como você faz um Teshuva, como você permanece de pé, como você é salvo, a diferença entre salvação espiritual e prosperidade física e como tudo é ligado, gente, é tudo ligado. Vou agora encerrar com 2 versículos. Esse aqui de baixo é um dos meus versículos favoritos, inclusive no princípio, na minha introdução do canal, eu uso esse versículo, tá? Então vamos lá. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas os atingirem onde quer que Adonai, o teu Elohim, o dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos Teshuva voltarem, Teshuva, para o Adonai, o seu Elohim, e lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo que lhes ordeno, então Adonai, o teu Elohim, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado. Deuteronômio 30, versículo 1 a 3, que é a parte dessa porção. Esse versículo é interessante porque está falando, ele já estava profetizando praticamente que o povo ia realmente desobedecer.
eles iam ser espalhados. E o Antigo Testamento todo faz uma promessa que nos últimos dias que nós estamos vivendo agora, ele ia realmente reunir o seu povo novamente. Mas quando que ia acontecer isso? Quando que ele vai reunir o seu povo novamente, que está espalhado pela terra? Quando a gente fazer techuva, gente. Quando a gente voltar para ele, quando a gente fazer um techuva, que é o que eu estou fazendo e muitas pessoas estão fazendo hoje. Ele está pronto a cumprir essa promessa, porque existe tantas pessoas fazendo techuva, gente, tantas pessoas voltando para a raiz, voltando para os ensinamentos, voltando para o Torá. Quando a gente fazer techuva e quando a gente obedecer de todo o coração, de toda a alma, tudo que está aqui no Torá, então ele vai restaurar a terra, ele vai trazer restauração e reunirá novamente de todas as nações onde estiver espalhado, gente. Essa é a chave, esse é o techuva. Quando a gente começar a fazer techuva e esse número de pessoas fazendo techuva chegar a um nível aonde Elohim, o Todo-Poderoso, se agradar, ele vai cumprir essa promessa, ele vai pegar todos nós que estamos espalhados pela face da terra e vai nos reunir com Israel, e vai nos reunir com o nosso irmão mais velho, Judá. Os judeus também são parte dessa promessa. Os judeus também estão agora reconhecendo que Yeshua é o Messias. Tem tantos judeus agora entendendo as Escrituras e entendendo que Yeshua é o Messias. Então, vai ser nesta época que os dois vão chegar a um nível e ele vai reunir-nos novamente e Yeshua vai voltar. Yeshua vai voltar. Eu lhes darei o coração capaz de conhecer-me, de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo e eu serei o seu Elohim, pois eles techuva para mim de todo o coração. É o versículo que eu uso no começo do meu canal, na introdução do meu canal. Eu acho lindo isso porque Deus ele é muito cômico. As escrituras não são separadas em versículos, não são separadas em capítulos. Mas eu acredito que quando isso aconteceu, que o povo decidiu separar as escrituras desta forma, tem muita coisa que aconteceu que encaixa de uma forma muito interessante. Eu acho que também ali tinha o Espírito Santo guiando aquelas pessoas, né? Então, tem uma coisa em inglês também, que a gente fala que você faz uma coisa 24/7, 24/7. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E essa, para mim, é a resposta, né? A resposta é quando que a gente deve fazer techuva? Quando que a gente deve voltar para Deus? 24 horas por dia, 7 dias na semana, 24/7. Ai, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. A sua palavra é linda. Gente, falando na volta de Yeshua, eu sei que eu falei que eu ia terminar e eu já passou mais de uma hora hoje. Essa semana, nós estaremos celebrando uma das festas de Adonai, que chama Yom Teruah, e a festa das trombetas. E por que eu estou falando disso e da volta de Yeshua? Porque as Escrituras nos ensinam que Yeshua vai voltar nesta época. A festa das trombetas, simbolicamente falando, tudo da festa das trombetas aponta para o arrebatamento do povo de Deus. Se aponta para o arrebatamento do povo de Deus. Eu acredito que vai ser nesta época que Yeshua vai voltar, né? Eu não acredito que vai ser agora, porque tem muita coisa que ainda deve acontecer antes disso. Mas quem sabe, né? Eu não sei todas as coisas, ele sabe. Talvez Yeshua volte. Se ele voltar, ele vai voltar entre segunda e quarta. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós sabemos a época, nós sabemos, se a gente observar as estações, observar os sinais, observar as festas, os moedim, né? Porque a gente traduziu como estação, mas é moedim, são as festas. Aí Yeshua falou que a gente pode saber a época, não o dia nem a hora, mas a época que ele vai voltar. E tudo indica que ele vai voltar durante Yom Teruah. Então, quem sabe, né? Eu posso estar errado. Se ele voltar, nós não vamos ter Paraxá semana que vem, que nós vamos estar com ele no céu.
mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer antes que isso aconteça, antes da volta dele, mas eu queria só dizer isso, tá? Nós estamos na época da volta de Yeshua. Está muito próximo, gente. Ele está cumprindo essa promessa de reunir o seu povo e de trazer o seu povo de volta para os seus ensinamentos, gente. Vamos fazer parte desse movimento, vamos fazer parte dessa realidade. Procure a Ele de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. Busque a Ele agora, tente entender os seus ensinamentos e pratique o que você vai aprendendo. De pouco a pouco, você vai aprendendo e colocando em prática, tá? E você vai ver uma diferença tremenda na sua vida física. Você vai receber shalom de Deus, e ao mesmo tempo vai ter ousadia e certeza da sua salvação eterna, tá? Então, Shabbat Shalom, vocês fiquem com Deus, o Todo-Poderoso, e tenham uma semana de vitória na presença dEle, uma semana buscando a Ele, fica na presença dEle, praticando os seus ensinamentos e ensinando a outros, tá? Amo vocês e a gente se vê semana que vem, se Deus permitir.